passando rapidinho para dar um recado antes de você assistir esse vídeo. Eu acabei de criar uma conta de podcast, isso mesmo. Se você acompanha os vídeos no canal, no Facebook, agora você pode ouvir o áudio dos vídeos também em podcast. Se você quiser ouvir os áudios dos vídeos em podcast, você baixa um aplicativo chamado Castbox. Os áudios estarão todos lá e olha que legal, você pode fazer download dos áudios quando você estiver no Wi-Fi e ouvir offline quando você estiver em um outro lugar em que você não tem internet. Olha que ideia legal. Então, vou deixar aqui o nome do aplicativo, o link, para que vocês possam baixá-los. Os demais vídeos serão convertidos também para podcast, tá bom? E aí vocês podem acompanhar da melhor forma possível. Esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Agora vamos ao vídeo. Beijo! Olá pessoal, tudo bem? Professora Priscila, olha eu aqui para falar com vocês. E hoje no nosso vídeo nós vamos falar de um assunto técnico. Nós vamos falar de um tema que normalmente é um fantasma da maioria dos contadores ou dos tributaristas. Vamos falar um pouquinho sobre lucro real. Dentro do lucro real, nós vamos falar sobre a periodicidade de recolhimento, a opção da periodicidade de recolhimento para o lucro real. E olha só, né, as pessoas têm um medo danado do lucro real, né, porque é uma forma de tributação, um regime tributário, normalmente mais complexo do que o Simples Nacional ou do que o lucro presumido. Porém, na minha opinião, e eu sou fãzaça do lucro real, eu defendo o lucro real com unhas e dentes. Claro que, né, todo regime tributário precisa ser verificado com relação especificamente àquela empresa, para saber se vale ou não a pena adotar o regime tributário. Regime tributário não é uma coisa que se escolhe simplesmente pelo fato de ser mais fácil ou ser mais complexo, né? Na verdade, o regime tributário, todo e qualquer regime tributário, antes da opção, precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado. Particularmente, eu acho que toda empresa precisa se submeter a um comparativo de regime tributário, desde que possível, né, a escolha, desde que não haja algum impedimento. Mas toda empresa, ela precisa se submeter a um comparativo, sim, de regime tributário e periódico, né? Não é simplesmente uma vez na abertura ou uma vez a cada 10 anos. Não, todo ano ela precisa se submeter, porque todo ano acontecem novas condições e até mesmo a legislação se modifica todo ano. Por que eu gosto tanto e por que eu defendo tanto o lucro real? Bom, o lucro real, na verdade, ele é um regime tributário e olha só, crianças não confundam, por favor. O lucro real diz respeito ao regime tributário para o imposto de renda e a contribuição social. Só, ok? PIS e COFINS não fazem parte do lucro real ou do lucro presumido. PIS e COFINS, o regime tributário que determina o recolhimento do PIS e COFINS é a cumulatividade ou a não cumulatividade. Claro que a opção ao lucro real determina o regime tributário do PIS e COFINS, que é a não cumulatividade. Então, se a opção foi do lucro real, PIS e COFINS será não cumulativo. Se a opção for lucro presumido, PIS e COFINS será cumulativo. Essas regrinhas sofrem algumas alterações aí com relação a alguma legislação específica, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo. Agora, por que eu defendo tanto o lucro real? Bom, o lucro real, na minha opinião, é a forma de tributação mais justa, mais correta que possa existir. Por quê? Ele vai acontecer a tributação do imposto de renda e da contribuição social com base no fato gerador, que é o rendimento de capital, ou seja, o rendimento de capital da empresa. Qual é o rendimento de capital da empresa? O lucro efetivo, né? Então, o lucro real, ele vai tributar o lucro efetivo da empresa se esta teve lucro, né? Ele não vai tributar o prejuízo da empresa, ou seja, se ela não obteve lucro, ela não será tributada com base no imposto de renda e na contribuição social.
o fato gerador do lucro real, né, o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social é o lucro real. Então, o que é o lucro real, né? Apurando todos os gastos e todos os ganhos que a empresa tem, né, com relação a todas as receitas operacionais, né, aquelas decorrentes da atividade da empresa, ou não operacionais, aquelas decorrentes de outras atividades que não são as atividades objeto social da empresa, né, os ganhos, né, as receitas decorrentes dessas atividades, menos todos os gastos que a empresa tem com atividade administrativa, com a parte operacional, com a parte não operacional, todos os gastos, ou seja, todos os custos que ela tem, ou todas as despesas que ela tenha. Então, todas as receitas menos todos os gastos, né? Todos os custos e todas as despesas. O resultado disso chama-se lucro ou prejuízo, né? Se a empresa obteve um resultado positivo, é o lucro. Se a empresa obteve um resultado negativo, é o prejuízo. Então, o resultado positivo é o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social no lucro real. Por que ela é mais justa? Porque a tributação acontece de fato sobre o lucro. Ela não acontece sobre uma presunção de resultado. No lucro presumido, a diferença é que a tributação ela vai acontecer com base numa presunção de resultado, ou seja, o fisco presume que sobre uma determinada receita obteve-se tantos percentuais de lucro, mas é uma presunção e ela é definitiva, ou seja, mesmo que a empresa tenha um prejuízo, a tributação do imposto de renda e da contribuição social vai acontecer, tá? Então, o lucro real ele vai tributar o resultado, já o lucro presumido ele vai tributar a receita, independente de haver ou não lucro no final do exercício, tá? Agora, dentro da opção do lucro real, quais são as periodicidades de recolhimento? Olha só, dentro do lucro real, quando a empresa opta ou quando ela é obrigada ao lucro real, ela pode escolher dois períodos, né, para recolhimento. Ela pode escolher a periodicidade trimestral ou pode escolher a periodicidade anual. Dentro da periodicidade trimestral significa o quê? Que a cada encerramento de trimestre, né, dentro do ano calendário, nós temos 4 trimestres. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, abril, maio e junho. Terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. E quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro. Dentro do ano calendário, nós temos esses 4 trimestres. No lucro real trimestral, ao encerramento de cada trimestre, a empresa vai apurar uma DRE, uma demonstração de resultado. Ou seja, ela vai fechar a contabilidade daquele trimestre com base no resultado daquele trimestre acumulado dentro do trimestre. Ela vai recolher imposto de renda e contribuição se o trimestre der lucro, tá? Então, ela vai recolher a cada 3 meses com base numa apuração trimestral, certo? A diferença para a próxima periodicidade. Além do trimestral, a empresa ela pode optar, estando no lucro real, ela pode optar pelo recolhimento, pela apuração anual. Ou seja, o período em que gera o fato para o imposto de renda, ou seja, o resultado para o imposto de renda e a contribuição social, ele vai acontecer no final do exercício. Ou seja, o resultado será acumulado de janeiro até dezembro. E será feito um recolhimento com base no lucro real, baseando-se no lucro em 31 de dezembro, no final do exercício, tá? Aí, ok. Aí você me pergunta assim, Priscila, você acha que o fisco vai admitir que a empresa recolhe imposto de renda e contribuição social somente no resultado de dezembro? Claro que não, né? Obviamente que não. Aí o que acontece? Quando a empresa ela faz a opção do recolhimento com base no lucro real anual, resultado efetivo, fato gerador 31 de dezembro, acontece que o fisco determina que a empresa tenha obrigatoriamente que fazer recolhimentos antecipados de forma mensal. Ou seja, a empresa passa a ter que recolher mensalmente o imposto de renda e a contribuição social. Com base em quê? Aí a empresa tem mais 2 opções que ela pode determinar. Se ela fizer a opção pelo lucro real anual, ela pode escolher fazer o recolhimento mensal com base na estimativa mensal
que significa que ela vai recolher sobre um resultado estimado sobre a receita. É mais ou menos, é bem parecido, aliás, é muito idêntico, né, ao lucro presumido. A diferença é que não é definitivo, o lucro presumido é definitivo. E é mensal, né, o lucro presumido é trimestral. Então, na estimativa mensal, a empresa vai recolher imposto de renda e contribuição com base na receita e sobre a receita uma estimativa de lucro mensal, tá? Cujos percentuais são os mesmos, inclusive, do lucro presumido. Ou a empresa pode optar por recolher com base na redução e suspensão. O que é a redução e suspensão? Mensalmente, a empresa vai levantar um balanço, uma DRE acumulado do mês de janeiro até aquele mês efetivo que está sendo feita a apuração, né? Ou seja, resultado acumulado. A empresa vai fazer uma apuração do resultado acumulado até aquele período e vai recolher imposto de renda e contribuição social no mês com base naquele resultado acumulado, descontando somente o que ela recolheu no mês anterior, até o mês anterior, né? A soma total que ela recolheu até o mês anterior. Então, com base no resultado acumulado até aquele período, ela vai recolher imposto de renda e a contribuição social. Tá, o que acontece? Mas a apuração não é anual? Sim, a apuração é anual. Porém, como obrigatoriamente a empresa tem que fazer os recolhimentos antecipados com base ou na estimativa ou na redução e suspensão, ao final do exercício, quando de fato a empresa apurar o seu resultado real, o seu lucro real, ela irá levantar quanto de imposto de renda e contribuição social ela deve no final do período, comparativamente com a soma do imposto de renda e da contribuição social que ela já recolheu do mês de janeiro ou do mês da abertura até 31 de dezembro. Ou seja, soma-se todas as parcelas já pagas durante o ano e compara-se com o que a empresa de fato deve. Se ela já recolheu o suficiente, ou seja, se ela já recolheu mais do que ela deve, o saldo que sobrou vira saldo negativo em que ela pode compensar via Perdicomp no ano calendário seguinte nas antecipações mensais, tá? Agora, se a empresa não recolheu o suficiente, ainda há uma diferença para ser recolhida, essa diferença é um resíduo que ele deve ser recolhido no ano calendário seguinte, até o mês de março. Se for recolhido em janeiro, recolhe-se a diferença, né, o resíduo, sem qualquer encargo. Se for recolhido no mês de fevereiro, o resíduo, né, a diferença a ser recolhida, será acrescida de mais 1% de juros. Se for recolhido no mês de março, a diferença será acrescida de 1% de juros mais a Selic do mês, tá? Não há multa, nesse caso não há incidência de multa, tá? Somente os juros e a Selic. Então, o regime anual, ele permite a opção de recolhimento com base na estimativa ou com base na redução e suspensão. Qual será a melhor opção para a empresa? Bom, vamos lá. Se a empresa tem a possibilidade de já vir acompanhando o seu resultado mensal, claro que se ela optar pela redução e suspensão, quando chegar no final do ano, ela vai ter recolhido muito mais próximo do que efetivamente ela deve. Então, a diferença para mais ou para menos será muito pequena, ou nada, né? Ou praticamente nada. Agora, não necessariamente essa é a melhor opção de cada mês. Por quê? A empresa tem que fazer uma análise com base no seu fluxo financeiro, na sua capacidade contributiva daquele mês. Pode ser que um determinado mês a empresa tenha mais possibilidades de cumprir com uma obrigação tributária, tenha mais caixa para isso, então vale a pena recolher a opção mais onerosa, ou seja, mais cara. E no próximo mês ou nos meses seguintes, com base na sazonalidade, que pode ser que a empresa já conheça, ela não tenha tanta capacidade, e aí ela tenha que ou reduzir o seu recolhimento ou suspender, dependendo de como for o seu recolhimento, tá? Então, vai da análise da empresa, e não é só análise tributária, porque no final das contas, o valor a ser recolhido deve ser o mesmo, né? Com base no lucro real em 31 de dezembro. Mas vale a análise da capacidade de caixa, né? Da capacidade contributiva da empresa naquele período, tá bom? Então, não tem uma melhor ou pior opção. Eu, particularmente, gosto muito mais da redução e suspensão. Dá mais trabalho? Sim, muito mais. Comparativamente com a estimativa mensal.
mas é a forma mais limpa e mais transparente de trazer a empresa com base no lucro real. Além do que, se um período der prejuízo, esse prejuízo pode ser 100%, né, integralmente amortizado nos resultados seguintes, tá bom? Galera, esse vídeo ficou longo, né? Ficou praticamente uma aula. Mas eu queria deixar esse vídeo para vocês de presente aqui, porque lucro real é um tema bastante complexo, tem muitas variáveis, isso daqui é só uma pincelada, né? Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do assunto, deixem aqui nos comentários, mandem perguntas, mandem temas, eu tô recebendo vários temas agora, estão todos na sequência, vou preparar os vídeos conforme a ordem, né, dos temas que eu for recebendo. Mas se você gostou, se você acha que esse assunto pode te ajudar, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, porque a ideia é a gente contribuir com informações para que nós possamos nos tornar juntos profissionais bons. E eu sempre falo para os meus alunos que eu quero concorrer com vocês, e não só concorrer, né? Eu quero grandes parceiros profissionais. E é para isso que nós nos tornamos professores, né? Para fazer a diferença na vida da profissão. Tá bom, pessoal? Esse era o recadinho que eu queria deixar pra vocês. Um grande abraço, um beijo enorme. Fiquem todos com uma semana incrível pela frente. Beijão e até a próxima. Bye, bye!